Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Quero tranquilizar a todos aqueles que visualizam os meus vídeos e que são inscritos no meu canal, de que o meu canal está tudo bem e recomenda-se. Não tenho estado tão presente aqui a fazer os vídeos por motivos profissionais e porque também estamos com a ajuda de Deus, principalmente, e com a ajuda dos anjos e também de advogados, estamos a elaborar uma carta para enviar para a ONU, a fazer referência dos direitos humanos que não são respeitados na congregação cristã a nível mundial. Tenho vários relatos a transcrever para esse documento. Relatos esses que não posso colocar aqui no meu canal por razões óbvias e porque também quero preservar um pouco a vossa saúde mental e até a vossa saúde física. Acredito que muitos de vós não irias aguentar ouvir certas e determinadas coisas. Não quero desvalorizar a vossa capacidade, mas quero preservar a vossa sanidade mental. Depois irei colocar aqui também para que sejam feitas um baixo assinado para poder enviar este documento. E vamos passar ao assunto que é da Igreja da Cruz Assombrada em Inglaterra. E nem de propósito, perante estes últimos tempos das inaugurações e da inauguração mais propriamente de Campinas, daquele templo luxuoso. Vejam só, nos tempos de hoje, onde tantas pessoas estão carentes de bens essenciais para poderem sobreviver, é inaugurado um templo onde é convidado políticos. Jamais se imaginou que isto viesse a acontecer na congregação cristã. Era impensável tudo isto. Como outras coisas também seriam impensáveis. Mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Por um lado, eles não querem que a Irmandade esteja a par de tudo o que acontece relacionado com a congregação e querem colocar um entrave à informação. Uma informação livre, democrática. Mas, no entanto, eles colocam uma condição de ditadura. A verdade é essa, a palavra é esta, e quer queiram, quer não, gostem ou não gostem, esta é a palavra. Ditadura é o que é imposto por estes senhores da cúpula do Brás e até a nível mundial, que têm vindo a proclamar, a pedir para a Irmandade não assistir certos e determinados vídeos. Eu desde já quero dizer àqueles mais sensíveis que ficam incomodados com os meus vídeos, eu vos peço, não vejam os meus vídeos, já que achais que estou a denegrir a obra de Deus, quando na realidade a obra de Deus não é a congregação. A obra de Deus é todo aquele que engrandece em espírito e em verdade a grande obra que Ele realizou em nós. E nós somos a obra de Deus, quer queiram, quer não. Mas vamos lá então ao ponto que interessa, que é a forma como lidam estes senhores da cúpula e como são feitas as estratégias para angariar os valores para a compra de igrejas, até mesmo aqui na Europa, em locais que têm tanta pouca assiduidade de pessoas. A verdade é essa. Às vezes até me custa falar as palavras porque não quero magoar, mas pronto. Mas a verdade é essa. Em relação à Igreja de Manchester, vocês já sabem perfeitamente que eu já realizei alguns vídeos e que depois até vou deixar o link desses mesmos vídeos na descrição. Mas a verdade é que em março de 2020 houve uma reunião onde foi feita a abordagem
para fazer um contrato de aluguer e compra da igreja de Manchester, a igreja que tem a cruz. E quem esteve a presidir essa igreja foi o ancião Mauri Gomes, destacado pelo Brás e em representação do ancião Hélio Bianco, visto que ele não podia estar nessa reunião. E incumbiu o ancião Mauri Gomes, seu secretário de vários assuntos, a estar à frente dessa reunião. Claro está, com todas as diretrizes recomendadas por parte deste ancião Hélio Bianco. Mas quem estava também a observar esta reunião e a ver qual eram os assuntos que iam ser abordados era o ancião António Moreira da Fonseca, o ancião presidente na época daqui da Congregação Cristã em Portugal. O tal ancião que encobriu os vários casos de crimes de abusos sexuais, tanto em Portugal como também aconselhou a que não se fizesse denúncia de um caso de abuso sexual em Inglaterra. Mas, perante esta reunião e a apresentação deste assunto, claro está que foi considerada e foi aprovado. Mas houve só a assinatura de quem? Do ancião Hélio Bianco, porque só com a assinatura dele é que este assunto poderia avançar. A verdade é essa, porque era ele, e é ele o responsável pela Europa e é ele o responsável por Inglaterra. Mas a questão é que, perante tanta glória, com tanto fervor que houve, quando tiveram conhecimento que foi aprovado este contrato de aluguer e compra desta igreja, não houve um momento de revelação de Deus que lhes fizesse saber que, passado pouco tempo, iria ser tudo encerrado perante a pandemia do Covid que se instalou pelo mundo todo. Mas então, isto foi revelado por Deus ou foi revelado pelo homem? Foi um sentimento humano? É o que dá a entender. E porquê é que dá a entender? Porque tudo isto, vocês vão chegar à vossa conclusão de que foi um sentimento humano. Mas antes disso, eu quero vos relatar que esta igreja não foi direcionada a uma equipe técnica profissional para avaliar toda a sua estrutura, se valeria a pena ou não comprar esta igreja, quais eram os prós e os contras. Pois, como se costuma dizer, fiaram-se, isto é, valeram-se de dizer que eram homens de Deus e que tinham um espírito da revelação e que Deus lhes fazia sentir de fazer este contrato, porque Deus iria fazer um movimento, uma obra. Mas a verdade é que tudo isto, quem paga é o povo. Todas estas custas de compra de igrejas, seja do que for, é o povo que paga. Embora que a Congregação Cristã de Inglaterra tinha um fundo de maneio que poderia comprar esta igreja, mas eles não quiseram ficar com os cofres vazios. E aproveitando o esquema e a altura da pandemia, anunciavam nos seus cultos online que era preciso suprir a necessidade do povo que estava dependente, estava necessitado de ajuda. Pois é, vejam só a descaradeza destes homens que se dizem homens de Deus, diáconos, irmãos da obra de piedade, que estiveram envolvidos nesta estratégia de angariar dinheiro para comprar ou para pagar o aluguer e depois comprar esta igreja, na divulgação é para ajudar o povo que está em necessidade. Mas caso não saibam, eu sei que em Inglaterra vocês têm conhecimento, mas caso não saibam, no restante hemisfério do planeta, neste caso o Brasil e outros países que desconhecem como é que funciona
os governos, aqui na Europa, determinados governos. Em Inglaterra, o governo inglês ajudava em 80% às famílias que estavam, portanto, confinadas por causa do Covid. E isto não houve restrição. Quem estava legalmente tinha essas ajudas. Se alguém estava ilegal, aí os assuntos já são outros. Mas já são outros 500, como diz alguém. Mas a verdade é que a cúpula de Inglaterra, e com certeza com a assinatura do Ancião Hélio Bianco e com o aval do Ancião Hélio Bianco, fizeram o peditório para a ajuda do povo de Inglaterra, para a Irmandade da Congregação Cristã em Inglaterra. Quando eles tinham no caixa deles 60.000 libras para ajudar o povo, que já é muito bom. Façam o câmbio, também ao menos façam isso e avaliem os valores. Mas então esse dinheiro foi destinado para quê? Exatamente para a compra da Igreja de Manchester. Exatamente. Foi para isso que foi destinado esses dinheiros. Mesmo contra algumas pessoas, claro que a minoria perde. Embora houvesse quem fosse contra, não conseguiram prevalecer. E isso foi avante. E compraram a Igreja de Manchester. E após os 2 anos de confinamento, de encerramento das igrejas e mesmo assim a ter as ajudas na coleta por transferência bancária, fosse como fosse, houve depois a abertura e nos primeiros 6 meses, aliás, após os 6 meses da abertura, começou a surgir os problemas nessa igreja. Problemas do pavimento, em que começaram a retirar parte do pavimento e depois constataram que todo o pavimento precisava ser retirado. E quando foi retirado, viram na miséria em que estava esse pavimento. E a própria instalação elétrica teve que ser alterada, porque senão poderia originar um problema muito mais grave. Eu tenho um vídeo que vou-vos mostrar como é que estava o pavimento, que depois também deixo na descrição. Ali onde o irmão está a apontar, onde fazem os cultos para a Irmandade. Digam, por favor, quando seria só para pintar e para, se calhar, renovar alguma instalação elétrica, perante isto já está quase, aliás, já ultrapassa o valor da compra. Já vai em mais de 500 mil de libras com esta igreja. E tudo isto com a santa revelação do Ancião Hélio Bianco, que autorizou tudo isto. Sim, porque ele é que é o responsável por a determinação destes casos. E estamos nós aqui a ver que dinheiros são gastos, desnecessários, e a forma de enganar o povo, dizer que é para a caridade, a obra da piedade, afinal de contas é para comprar igrejas,
que nem sequer têm pessoas qualificadas para avaliar estes edifícios. E o mais grave agora é que em Inglaterra eles não permitem que haja mão de obra voluntária para realizar estes trabalhos. O que ainda vai ficar mais caro, porque uma empresa leva muito mais dinheiro do que um trabalho voluntário. Aqui na Europa não funciona como no Brasil. Esta é a realidade. E há regras que são estabelecidas e que o governo de Inglaterra não permite que haja trabalho voluntário. Tem tudo que ser qualificado para que depois não hajam responsabilidades. E esta é a senhora Anselmo Bianco. Foi este o problema que veio aqui tratar na Europa, aqui em Inglaterra, em que o senhor veio tão camuflado, veio assim, ou será que tratou numa reunião online? Nem quis estar presencialmente. Está tão incomodado e a sua consciência, se é que a tem, porque eu duvido que a tenha, porque se a tivesse, teria a coragem, com certeza, de enfrentar todos aqueles que lhe enviam mensagens a fazer questionamentos de diversos assuntos e em que o senhor se nega a responder. Observa, mas não responde. É isso? Um homem de Deus? Fugir à cerne das questões? É? Foi isso que o senhor tem vindo a aprender nas reuniões do Ministério, da cúpula? Eu sei que o senhor está muito entretido a atender os cultos online, claro, porque tem que contrariar aquilo que eu digo aqui. Mas, senhora Anselmo Bianco e toda a restante cúpula, mesmo até o ancião Cláudio Marsola, eu sei bem qual é a vossa estratégia. E em breve, eu vou aqui referir qual é a vossa estratégia. É que eu já tive a revelação dos anjos. É, exatamente. E é assim que funciona, vejam só. Continua uma igreja há 4 anos encerrada, à espera do quê? De que o povo dê mais coletas. E por isso alugam espaços para realizar cultos, para angariar coletas, porque agora esta igreja tem que ser reconstruída com uma empresa que tenha qualidade no meio das reconstruções. Aguardo-vos no próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueçam que na próxima sexta-feira vou fazer uma live no canal Prosa. Já tenho na comunidade. E de lá, fazer isso. Tá bom? Mas eu não sou má. Prosa de graça. Na próxima sexta-feira, às 19 horas de Portugal, estarei a fazer a live no canal Prosa de Graça. Me aguardem. O assunto vai ser interessante. Para aqueles que querem que eu me cale perante os abusos sexuais que foram cometidos nas instalações da Congregação Cristã em Portugal. Quero-vos dizer que eu não me vou calar. Só me calo quando Deus assim o quiser. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser.